Esse é o De Dentro do Paddock, gente. Eu espero que vocês gostem. Um projeto novo que tem aí como objetivo a gente compartilhar experiências com pessoas de todo o mundo e que vivem o automobilismo ali de pertinho e tem essa paixão para compartilhar com a gente. Hoje a gente está aqui com o Cris, então ele vai contar um pouquinho sobre ele e como ele entrou nesse universo aí do automobilismo e da Fórmula 1. Tudo bem, Cris? Tranquilo, tranquilo. Tudo ótimo. Prazer demais poder conversar e falar sobre Fórmula 1. Né? E me conta aqui, de primeira, como é que surgiu isso? Você já trabalhava com automobilismo ou você entrou ali e começou a conhecer esse universo? Como é que surgiu o automobilismo na sua vida? Vou também dar uma introdução aqui e falar com vocês. Tal. Também minha primeira, de certa forma, entrevista, assim, né? Então, talvez fique um pouco perdido. Se eu ficar um pouco perdido, se puder, também me ajuda a entrar aí no que eu tava falando. Mas sobre Fórmula 1, galera sempre me pergunta se eu era fã e tal, se eu curtia a Fórmula 1 antes. Falar pra vocês, eu nunca fui aquele fã igual a galera de lembrar de tudo assim, de Fórmula 1, porque às vezes eu converso com um fã, os caras lembram de coisa de 20 anos atrás, como se fosse hoje. E eu, assim, não era desses caras, assim. Comecei a assistir de verdade mesmo. Pode falar que eu era meio fã modinha, sabe? Porque foi na temporada 2021. Foi quando teve o Lewis e o Verstappen, né? Que eu comecei a assistir de verdade mesmo. Eu fui para Abu Dhabi, para Dubai, e daí eu fui lá correndo de kart lá do lado da pista, né? Tem uma pista de kart também, daí eu falei, nossa, legal demais isso. Daí a hora que eu cheguei em casa, daí já era a final, que era aquela corrida lá que chora até hoje, né? Por causa que eu tava torcendo pelo Lewis. Então foi algo assim incrível e assim aquela parte assim que mais me marca da Fórmula 1 para mim. Eu vejo muito vídeo e tal, mas eu não vivi, né, aquilo de ver corrida, tipo, o pessoal fala do Rubinho lá, que fala hoje sim, hoje não e tal. Eu vejo vídeos, mas para mim a Fórmula 1 nasceu mais assim como fã, claro, eu falei em 2021, mas foi mais quando eu comecei a trabalhar mesmo. E daí como que eu entrei nesse meio, né? Bom, para quem não sabe, eu moro em Londres, né? Moro na Inglaterra. E daí eu vim para aqui para Londres em 2018. Então eu comecei a trabalhar aqui e tal, mas não falava muito inglês ainda. Então, na Fórmula 1, queira ou não, você tem que falar inglês, né? É o básico assim para você estar nesse meio. Também já uma dica aí para quem pensa alguma coisa, já é falar inglês, tem que falar. E daí eu comecei a aprender inglês e tal, trabalhava com evento no Brasil, sempre quis trabalhar com evento aqui na Inglaterra. Daí fui procurar, comecei a trabalhar, aprender inglês, 2 anos e meio, e fui atrás de uma empresa de evento. Daí eu sempre mexi com mesa de som, essas coisas, bandas, shows, por exemplo, show sertanejo que tem no Brasil, tem muito show sertanejo, né? Então você vai lá e fica mixando a mesa de som e tal. Eu curtia muito isso, fazia isso no Brasil, achei uma empresa aqui na Inglaterra, apliquei, fui aprovado. Eu vi que eles tinham um contrato com a Fórmula 1, mas eu não estava esperando ser chamado. Falei, eu acabei de entrar, então falei, vou trabalhar 1 ano, 2 anos aqui, quem sabe um dia me chamam. E daí tava fechando o contrato, tava fechando umas corridas e tal, eu recebi um e-mail. Daí eu recebi um e-mail da empresa que eu trabalho. Falou, você quer trabalhar com a Fórmula 1 nessa próxima corrida? Que ia ser a do Azerbaijão. E eu até pensei, né? Falei, meu Deus, o cara vai falar se eu quero. Eu falei, não tem muita lógica, assim, né? Se perguntar pra pessoa se ela quer. E eu não fazia noção como que era o trabalho, tá? Mas eu falei, eu quero. E por incrível que pareça, tem até um vídeo meu do Instagram depois, quando o pessoal vê a página, que eu falo isso. Eu tava em Mônaco quando eu recebi esse e-mail. Então eu tava numa férias em Mônaco e o pessoal tava montando a corrida de Mônaco. Então eu tava andando pela rua lá, eu vi o pessoal montando, eu falei, que legal, eu posso estar aqui um dia. De repente eu recebi um e-mail lá, que ia pra corrida do Azerbaijão. Que ia ser a corrida do Azerbaijão, que ia ser a próxima. E de forma, tipo, não tem muito segredo. Foi isso que aconteceu. Em 10 dias eu tava recebendo um e-mail com passagem, com tudo, falando, você vai para essa corrida. Daí foi lá que eu posso, daqui a pouco eu vou falar para vocês, que eu descobri tudo, como que era a vivência da corrida e tudo mais. Que demais, Cris. Então foi assim, uma paixão ali que também ocasionou ali o destino, foi uma mistura de coisas, né? Sim, sim. E a hora que você entra, não tem como não se apaixonar, né? Eu acho que é difícil quem entra lá e você ouve aquele som do carro de Fórmula 1, você fala, não, isso aqui é chato. É difícil você falar isso, né? E me conta, quando você percebeu que essa sua vida, né, essa mudança, essa rotina, poderia ir parar na internet e como você decidiu compartilhar isso? Porque não é uma coisa fácil. Eu sempre falo muito com o pessoal dessa área, né, que a gente está
se expondo ali, né? A gente está expondo a nossa opinião, o nosso trabalho, a nossa vida de certa forma. Como é que foi para você decidir entrar nesse mundo da internet junto com a Fórmula 1? Como é que decidiu? Assim, sobre a questão de internet, assim, eu já tinha, quando eu trabalhava só com evento, eu tinha um canal que eu fazia de dicas sobre mesa de som, sobre caixa de som, todas essas coisas. Então, para mim, o mundo da internet, para mim, é mais fácil que pessoalmente. Por exemplo, eu vou falar para 500 pessoas, eu fico numa tremedeira, muito nervoso. Mas eu vou falar na internet, vou gravar vídeo, para mim é normal. Sempre foi bem fácil para mim fazer na internet. Só que eu nunca tinha pensado da Fórmula 1. E para quem não falei também, né, eu entrei na Fórmula 1 o ano passado, em junho. Então foi em 2022, em junho. Mas só que eu não fiz nada ano passado. Eu postava algum videozinho, alguma coisa no meu pessoal, nem tinha página, nada. Mas daí para esse ano, quando ano passado eu peguei só metade da temporada, esse ano eu falei, vou fazer 11 corridas, né? Que esse ano eu vou fazer todas as corridas do meu time, que depois também explico aí, são 2 times que montam toda a corrida e tal. Daí eu falei, por que não fazer conteúdo? Por que não entrar nesse meio e tal? Vi uma galera que fazia aqui mesmo no Reino Unido, na Inglaterra, tem um pessoal que faz, né, bastante assim, que tá sempre envolvido. E eu falei, vou estar lá no meio, vou poder mostrar bastidores que ninguém vê. Eu falo, é uma coisa muito legal, uma coisa que você tá vivendo assim, você fala, nossa, eu queria que todo mundo pudesse ver isso, pudesse ver essas coisas. Até comentei esse dia com uns amigos, falei, né, a Netflix tinha que focar nisso aqui também. Não só na história dos pilotos, assim. Tenho certeza que a galera ia curtir demais ver como que é tudo montado para a gente ver os 3 dias de corrida, por exemplo. Ver uma horinha de prática na sexta, mais 2 horas, uma de prática, qualificação no sábado e 2 horas de corrida. Então, e não ver tudo que acontece antes. Então, esse foi o meu maior foco, assim, falei, focar nos bastidores e vi a galera assim, e falei, por que não? Eu achei muito legal, eu achei que ia ser muito bacana poder compartilhar isso com o pessoal. Que bacana. E me conta, como é que foi também a mudança de rotina, né? Você tinha uma rotina antes, começou a trabalhar com Fórmula 1, viagens, culturas diferentes, fuso horários diferentes. Como é que foi essa rotina para você, essa adaptação? Sim, sobre as viagens, é legal, você falou de cultura, né? Cada lugar é totalmente diferente, totalmente diferente. Eu acho que o mais diferente que eu fui ainda, por enquanto, esse ano foi a minha primeira corrida, é na Arábia Saudita. Eles têm a cultura bem forte deles e tal lá. Igual eu falei, já fui para Dubai antes, mas aqui Dubai é mais globalizado, assim, tem muita gente de fora lá que trabalha lá, mas a Arábia Saudita é bem eles mesmos, assim, bem a cultura deles, daí tanto a comida e tal, sempre, todo lugar que eu vou eu tento experimentar, às vezes tem uma coisa bem diferente, assim, que eu, que eu não arrisco tanto, não. Eu vou lá e vou mais no... Tem aquele pessoal que come aqui bastante kebab, então é um wrap, assim, né, uma massa, parecendo uma panqueca, sei lá, ele coloca umas carnes assim no meio e tal. É mais tranquilo, assim, é mais seguro, mas assim, para acostumar com o horário e tudo assim, eu acho que foi bem tranquilo, assim, cada viagem assim, se ia acostumando. É tudo muito novo, sabe? Por exemplo, ano passado foi tudo muito novo, desse ano eu já, não, agora eu tô acostumado, agora já tá tranquilo. É claro que igual vai para lugares como eu vou para daqui um mês, vou para Singapura, daí vai mudar totalmente, porque acho que é 7, 8 horas a mais do que aqui. E o pessoal Sim. falou que o clima lá é muito úmido. Você sai do hotel, assim, ar-condicionado, você já tá suando. 10 minutos na rua, você tá suando. É muito úmido. Então, é mais, acho que essa questão, né? O clima muda muito. Lá muda muito. Daí que pega mais você, assim, para você ficar cansado, né? Essas coisas. Mas você acostuma, assim, você nem vê, sabe? É aquela coisa que você tá no dia a dia, você nem vê muito, assim. É mudar o seu corpo, se acostumar com o ambiente que você tá. E pegando também esse gancho, como é que são as experiências? É sempre diferente? Você sente que tem sempre uma experiência nova quando você vai indo nas corridas? Ou já deu para acostumar, assim, em algum momento que você fala assim, não, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já vivi, já tá tudo bem? Ou é, tipo assim, cruzou com um piloto, você fala assim, normal. É muito incrível. Eu acho que a resposta para isso agora eu já estou um ano, mais que um ano e meio com eles, mais que um ano, né? É que você acostuma bastante, sabe? Igual até você conhece a Rafa Sala, né? Ela é, Uhum. você conhece, ela é minha prima, então Que legal. ela é minha prima. Então ano passado eu fui para o GP do Brasil
e daí tem que conseguir colocar ela lá dentro. Lá. Falei, deixa eu colocar ela aqui dentro do paddock. Daí Aham. eu vendo a reação dela com os pilotos, assim, eu já tava acostumado, sabe? Eu achei muito legal, sabe? Aquele fã apaixonado. Eu falei, meu Deus, que top! Tem alguém que tem essa reação, assim, de ver e tal. Hoje em dia, eu vejo os pilotos igual... Eu tava agora na Hungria, né? Minha última corrida antes do Summer Break. Daí Aham. tinha o Leclerc, né, da Ferrari, e o Sainz lá estavam indo para uma entrevista na fan zone, na área do fã lá, né? Daí eu vi eles passando assim por mim na escada, indo pro carrinho de golfe, assim, eu falei, para mim só são mais dois pilotos normais, sabe? Mas Sim. pessoas normais, assim. Então, porque eu vejo, tem fã, sabe, que. Porque eu não também não tô culpando, porque vocês têm que fazer isso. Eu sempre falo pra galera: você vai pro paddock, você vê um piloto, pula nele pra tirar foto. Porque você não vai ter muita chance, sabe? Igual o pessoal, às vezes, eu até falo. Muita galera me pergunta como que eu faço para entrar no paddock, como que eu faço para comprar ingresso e tal. E aí, queira ou não, é a maior chance que você tem de tirar foto com o piloto. O piloto não vai lá, por exemplo, no Brasil, né? Ele não vai lá no setor A ou lá, vai no meio de todo mundo lá para tirar foto, porque ele não vai sair de lá, né? Vai ficar preso Sim. lá tirando foto. Então, Não, eu falo, pode falar, pode falar. só continuando, eu falo sempre pra galera, tenta tirar foto assim, o máximo que você puder. E naquela experiência, igual eu tava falando, a minha prima, ela lembra que ela gravou um monte de vídeo, filmou um monte e teve o máximo de proveito daquele momento. Foi muito sortuda também, eu falo. Eu vi um vídeo dela, tem o Vettel saindo, o Stroll, o Gasly, com a camisa do Brasil ainda. Falei, foi muito sortuda. Foi uns 15 pilotos saindo de uma vez. Então ela teve a sorte também. Mas para mim, igual eu falei, já acostumei com esse momento de estar no paddock, de estar ali nas pistas, de estar no meio dos pilotos. É claro que a gente não fica naquele, não vou lá na garagem do Lewis e falei, e aí, Lewis, vamos tomar um café, alguma coisa assim, não. Mas já acostumei com esse meio já. Não, e eu ia falar, né, que a Rafa, ela compartilhou aquele encontro com o Leclerc, que ela é super fã, né, a gente que acompanha ela também vê, e aí dava pra ver que ela tava, assim, tipo, num sonho, e eu acho que é muita experiência dos fãs, né, e eu acho interessante você falar que já deu pra acostumar, porque eu acho que de fora a gente não pensa que vai ser, tipo, normal em algum momento, eu acho que vai ser sempre Sim, surpreendente, mas tendo a rotina que vocês têm ali dentro, acaba que, tá passando aqui, tá tudo bem. sim, sim. Eu acho que tem aquelas pessoas assim que você fala, eu quero tirar uma foto com ele, igual o Lewis e o Verstappen é muito difícil. É muito difícil o acesso a eles. Eles até, o Lewis você vê direto ele num patinete, assim, que ele tá, que ele vai na scooter, né, porque se é assim, eles fazem assim, se um para eles, vem aquela multidão em cima. Daí não tem tempo e tal. Então, assim, eles não param muito, mas o Lewis, assim, o Verstappen, caras que já estão para a história da Fórmula 1, né? Querendo ou não, o Verstappen tá correndo ali, vamos dizer, tá numa fase boa faz pouco tempo, foi os últimos 2 anos, fase boa não, né? Ganhou o campeonato, vamos dizer. Mas ele já tá para a história, com certeza. Esse ano, com a campanha que tá fazendo, então eu acho legal tirar uma foto com esse pessoal, mas é muito difícil conseguir o acesso a eles, assim. Sim. E nos bastidores, me conta, dá para aproveitar ali a corrida, dá para assistir um pouquinho, ou dentro da correria vocês não conseguem acompanhar tanto? Esse é o legal, quando vai chegando o fim de semana, assim, da corrida, para galera que não sabe, né? A corrida é no domingo, eu sempre chego uma semana e meia antes. Então, tem a quarta-feira, vamos dizer, a quarta-feira antes da prática, é uma quarta-feira antes ainda que eu chego. Então, quando vai chegando o fim de semana de corrida, já vai criando um clima muito legal. Eu acho muito top, caso eles vão testando o som, assim, você vai vendo, não tá chegando aquela hora, que vai encher de fã e tal. Eu acho muito bacana o clima de fim de semana de corrida da Fórmula 1. É muito legal. E daí a gente consegue aproveitar, sim. Eu mesmo, eu acho que aproveito muito, por causa que eu sempre tento achar algum canto da pista, assim, que eu consiga assistir e tal, alguma coisa. E eu dou uma olhadinha, um pouco, claro que eu não assisto a corrida inteira ou a prática inteira, mas eu pego ali, até vocês verem aí na página, eu gravo um videozinho ou outro, tiro uma foto ou outra, até se eu tô perto ali da pit lane, eu gravo um cara fazendo pit stop e tal, alguma coisa. Então, eu acho que dá pra gente aproveitar muito. Até eu não sei se tem um vídeo, eu acho que não tem. Mas esse ano dá pra gravar, que eu fui no México no passado, esse ano eu vou de novo no México. E tem aquela parte lá que é muito incrível aquilo lá, marca bancada, que parece sei lá, meio que um coliseu, assim, tem É, aquela né? parte e tem uma porta, assim, e, sei lá como explicar. E os carros passam lá no meio. Eu gravei um vídeo bem lá, eu não acreditava que aquilo lá era marca bancada. Você tem que ver a torcida do Pérez, assim. A torcida do Pérez
sei que ele não tá ganhando tanto, não tá tendo aquele desempenho que os mexicanos esperavam, né? Sim, mas, gente, eu adoro o pai do Pérez. Não tem ninguém Sim, melhor que ele. Ele tá sempre sim. torcendo. É engraçado quando junta, eu vi, né? Quando juntou ele e o pai do Lewis, né? Sim, eles Os são mais. dois. E a torcida mexicana, eu não esperava. A torcida mexicana é doida por Fórmula 1. Curte muito Legal. Fórmula 1. Pilotos saíam assim no paddock, já queria correr neles assim. Então, essas experiências assim que eu vivo, igual na Áustria também, eu fui na área do fã, o pessoal lá, claro, a Red Bull, né? Que tava o pessoal muito fã da Red Bull. E assim, pessoal doido, né, na hora da corrida, sabe? Eles vão assim e tem acampamento em volta da pista, muito acampamento. Então a galera vai na quinta e volta, sei lá, acho que só na segunda. É claro, né? Fica bêbado, fica doido, assim. Mas, mas acho que é legal, sabe? Eles vão lá, sabe, extravado. Fala, esse vai ser o fim de semana, porque, queira ou não, Fórmula 1 você paga um pouquinho caro, né? No ingresso para poder ir. Ah, Então você fala, tem que vou fazer aproveitar valer, o né? máximo que eu puder. Então, eu acho que eu consigo aproveitar bastante, assim, e eu adoro o clima de fim de semana de corrida, adoro. E você tem acesso a todos os setores? Como é que é É, isso? eu tenho a pit lane, eu não tenho acesso durante a corrida, então eu sempre Uhum. vou lá antes, assim, mas chega no fim de semana, na sexta-feira, eu não tenho acesso. E daí eu tenho acesso à Race Tower, que é a torre ali de corrida, onde o pessoal controla o tempo dos carros. Ali eu tenho acesso ao paddock, daí eu tenho acesso à parte da mídia, sabe, aqueles fotógrafos que ficam em volta da pista e tal. Que às vezes a gente precisa, por exemplo, nosso trabalho, né? Tem galera até que acha que eu sou meio que trabalho de mídia porque eu faço vídeo. Só que meu trabalho não tem nada a ver com mídia, eu faço porque eu quero mesmo. Nosso trabalho principal envolvendo a montagem e a base da transmissão ao vivo. Ou seja, cabo de câmeras, cabo de microfones, cabos que passam por baixo da pista, tem um cabo já certo, fixo da pista, que controla o tempo dos carros, o cabo de sinal das câmeras on-board dos carros, que vocês veem, então, são mais, nosso trabalho principal, assim, é cabeamento. E é tudo o quê? Fazer com que a gente passe tudo pela pista inteira, pelo paddock, pela garagem, sem ninguém ver, para ficar escondidinho ali, bonitinho. Então, essa é a base do nosso trabalho. Mas estou perdido, peraí, o que estava falando? Sobre o que era a pergunta? Sobre ter acesso a todos os setores, se vocês têm acesso a todos os Isso, setores. então, isso daí, a pista, né, principal, claro, a gente tem acesso, porque a gente fica andando pela pista durante uma semana e meia, montando tudo, igual eu falei, passando cabos, a área do fã e tal. Então, esses são os setores. Eu não tenho acesso a todos os setores, mas eu tenho acesso a muitos, assim, que, tipo, para mim já é suficiente, sabe? Por exemplo, não tenho acesso à sala lá do mais poderoso chefão lá, mas também não tem nada lá, entendeu? É só um escritório com uma mesa e tal. Então, assim, eu tenho acesso aos lugares legais, assim, que eu curto aí. E tem algum especial que você gosta mais? Você fala assim, esse final de semana eu vou lá, vou olhar essa parte aqui que é a minha preferida. Parte que é preferida é sempre a pit lane, as garagens. Eu adoro. Porque na quinta-feira, geralmente eles montam os carros na terça e na quarta, e na quinta já tá montado e é só entrevista, né? Os pilotos só ficam dando entrevistas e tal. Então, na quinta-feira eu ainda tenho acesso à pit lane. Então, eu sempre gosto de ir lá na quinta-feira, passar por tudo assim, ver todos os carros montados. Daí o pessoal deixa tudo os side pods, assim, do lado da garagem, a asa da frente, a asa de trás, assim, os pneus. Então, eu gosto de chegar lá. E também a pit lane walk, né? Que é, tipo, antes da qualificação. Você pode caminhar pela pit lane e tá os mecânicos trabalhando. É a hora que eu mais curto, assim, eu não faço ideia do que eles estão fazendo. Às vezes, às vezes até comento nos meus vídeos, o cara tá ali mexendo na roda e tal, com alicate, sei lá, eu não faço ideia do que ele tá fazendo. Então, mas eu acho que essa parte que, assim, que eu adoro, assim, ver. É até legal, assim, que eu fui eu não consegui filmar porque não era permitido, mas eu fui numa tour na garagem da Mercedes, e o cara foi explicando, assim, tudo assim, e o mais impressionante para mim de Fórmula 1 é o orçamento, sabe? É o quanto que é caro cada coisa. Ele tava falando que a parte de baixo, né, o floor do carro da Mercedes é mais ou menos 300 mil pounds, 300 mil euros. Sei lá quanto isso, 2, 3 milhões de reais a parte de baixo do carro. Daí uma partezinha lá do freio, ele tava falando que era 3 mil pounds, ou seja, 3 mil libras, né?
que é 30 mil, 40 mil reais. Eu falo, meu Deus, como que é tão caro? O orçamento é algo incrível, assim, da Fórmula 1. E teve alguma corrida até agora que, assim, foi muito especial para ti, que você falou assim, nossa, essa aqui entrou para uma memória muito especial para mim, algum acontecimento? Bom, eu tava no começo, então, para mim, eu tenho que vocês do começo marcaram mais, sabe? Que depois você já acostuma. É claro que vai vir algumas corridas novas agora que eu não fiz, então isso pode melhorar. Então, mas eu acho que o que marcou mesmo foi da França, que saiu do calendário, né? Então, é estranho até que eu falo, pessoal, da França saiu do calendário, te marcou? Como assim ela saiu do calendário, né? Eu não faço ideia por que saiu. É, mas foi uma pista que era muito legal. E assim, eu coloco como um todo, sabe? Porque eu vou para lá para trabalhar, mas eu tenho a parte que eu tô tendo minha vida lá, porque queira ou não, a gente fica 15 dias fora de casa, 15 dias que eu tô aqui fora de casa e tal. Então, a gente tem que continuar tendo a vida, não é só trabalhar e pronto. E lá a gente trabalhou assim, e à tarde, bem perto de onde tinha o hotel, tinha uma praia. Então, para mim, acho que essa parte me pegou mais, sabe? Falar, nossa, tô trabalhando na Fórmula 1, fazendo tudo isso, e a hora que eu volto pro hotel, tomo um banho, vou pra praia, descanso. Então, eu sempre falo que isso me marcou, não sei porquê. Era muito legal ir com os caras, assim, ficar na beira da praia, conversando sobre Fórmula 1, ou às vezes nem conversando sobre Fórmula 1, mas você falar, eu aqui brasileiro, tô aqui com os gringos aqui, né, nesse meio, eu achei muito legal. E foi, acho que a minha segunda corrida, a da França, com a Fórmula 1, né? Então, acho que a mais marcou foi assim, foi da França mesmo. E você falou, né, sobre aproveitar também outras coisas, né, quando você vai viajar com a Fórmula 1. Teve algum momento também que você saiu e você falou assim, eu tô trabalhando na Fórmula 1 nesse inicinho assim, além dessa É, experiência? foi no Azerbaijão mesmo, porque teve uma, uma festa que é o pessoal, eu acho que foi o pessoal do país, porque geralmente o pessoal do país, eles que pagam, né, para ter a Fórmula 1 no país, né, e tal. Então o pessoal do Azerbaijão ele fez uma festa pro pessoal da Fórmula 1 no topo assim do hotel do Hilton. Não sei se vocês conhecem o hotel Hilton. Então ele é do lado da pista do Azerbaijão, que é a pista de rua, né? Então ele estava Sim. do lado da pista assim, da pit lane. Era uma festa lá no topo assim, no rooftop, né? E tava todo o pessoal da mídia lá, todo o pessoal que eu não conhecia de perto ainda, sabe? Tipo, o Will Buxton, que faz a entrevista da Netflix, faz todo o comentário. Daí tava a Mariana lá, da Band, tava a Ju, tava o pessoal da Sky Sports, o comentarista lá, tava todo mundo assim. Daí eu cheguei naquele meio e falei, eu tô trabalhando na Fórmula. Daí eu falei, é até estranho, sabe? Você tava lá, aquela bebida de graça, aquelas bebidinhas, canapézinho e tal, você fala, meu Deus, não acredito que tô nesse meio, sabe? Então foi lá que caiu a ficha, mas não caiu, sabe? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi estranho, mas foi a hora que eu caí, assim, na real mesmo. E esse ano você já compartilhou algumas corridas que você ainda vai fazer, né? Você não vem para o Brasil. Você Não, queria esse vir não. ou não? Eu quero fazer mais corrida que eu não fiz ainda, sabe? No Brasil eu acho legal porque eu comecei a página esse ano, então seria legal até mostrar um pouco dos bastidores da corrida no Brasil, né? Pro pessoal do Sim. Brasil. Falar como que a gente passa cabo e tal, como é que é essas coisas. Mas eu tô mais focado, assim, por enquanto, né, pra mim, que eu acho legal, é fazer corrida que eu não fiz ainda. Do Brasil eu fiz, achei muito legal. Energia do pessoal no Brasil e tal. Eu não sei o que acontece no Brasil, toda corrida é boa no Brasil. Então, Então, então é sorte, né? Ainda bem. Imagina se sim. fosse ruim, né? Então, é corrida de 2000, toda corrida para mim, né? Não sei se já teve corrida muito ruim, mas 2021, 2022 foi boa. E agora também, porque ano passado, né? Foi o Russell e o Lewis, né? Ele primeira corrida que Sim. ele ganha. Então já tá na história para ele já. E o Lewis, o pessoal adora, que ele já foi até nomeado aí segunda nacionalidade brasileiro. Então, eu gostaria de fazer a corrida do Brasil, mas agora eu tô mais no foco de fazer outras corridas que eu não fiz ainda para conhecer novas culturas e tal. Mas assim, E você vai para Las Vegas? Eu não lembro vou para Las agora. Vegas. Vou para E Las como Vegas. é que tá aí esse preparativo? Porque eu acho que Las Vegas é a corrida do ano, todo mundo está esperando aí É, ansiosamente. to- todo mundo, a gente, né, da Fórmula 1, do time que trabalha lá, a gente comenta entre a gente, mas a gente não faz ideia de como que vai ser. Porque vai ter que ser um nível de organização, sabe, fora do comum, fora do comum.
eu vi que geralmente o Paddock Club, né, tem espaço para, vamos dizer, 5, 6 mil pessoas. Lá vai ter espaço mais ou menos para 28 mil pessoas. Então, aqueles caminhões, sabe? Tem um caminhão que geralmente vai pela pista que chama Truck Tour, que o pessoal Sim. paga e tal. E geralmente é 2, 3 por corrida. Lá vai ser 10 a cada dia. 10 na sexta, 10 no sábado, 10 no domingo. Então vai ser algo, assim, muita mídia, né? Muita mídia, mas na altura que a Fórmula 1 vai estar esse ano, eu acho que nem vai importar tanta mídia, porque já vai ter o campeão, então, em Las Sim. Vegas, então vai ser algo assim que eu acho que vai ficar na história e tal, vai ser legal. E a pista não é, pelo desenho, comentando, né, sobre a pista, não é o desenho que eu achei tão ruim assim. Eu achei que ia ser pior o desenho. Eu achei que no jogo, né, no jogo, como que é o desenho da pista, mas muito, muito ansioso, assim, para ver como que vai ser, porque tem todos aqueles cassinos em volta, e vai ser na rua principal, sei lá, a rua principal de São Paulo, pega assim, aquela rua ali, a mais movimentada de carro, a gente vai estar montando cabo, trabalhando no meio de lá. E para quem não sabe, né, a pista de rua, essa que eu menos gosto, por causa que dá muito trabalho, a gente tem que lidar com o trânsito não para, tá? Não é assim, eu acho que lá também não vai ser diferente. O trânsito tá correndo e tal, e a gente chega lá e começa a montar tudo, o pessoal andando, e no meio de Las Vegas, meu, vai ser muito interessante fazer isso. Vai ser uma loucura, então. Vai. Igual eu falei, todo mundo comenta, mas não sabe como que vai ser. É a primeira vez, a primeira corrida. Então, o ano passado, esse mesmo time que eu tô, né? Porque, igual eu falei, são dois times que montam corrida, por exemplo, e eu vou estar agora, só para explicar, né? Eu vou estar na Holanda, e daí minha próxima corrida, que é a Holanda, daí quando eu estiver na semana, final de semana de corrida da Holanda, já vai ter um pessoal indo para, que eu esqueci qualquer coisa, Monza, para Itália. Então o pessoal já vai estar montando lá. Então vai ser, que eu tava falando, vai ser algo assim, de Las Vegas, vai ser algo assim que você não sabe como prever. O pessoal do meu time fica comentando, assim vai ser assim. E eles fizeram Miami ano passado, Miami foi tranquilo. Mas Miami é pista de rua, só que é como se fosse da Arábia Saudita. Tem um espaço fechado, assim, tranquilo para trabalhar. Você não vai precisar colocar grade, assim, do lado de uma loja, de um Starbucks, assim, e você ficar passando. Vai ser algo, assim, muito doido. Eu só sei pensar nisso, só. E você falou sobre esses imprevistos, né? Teve o imprevisto de Imola, que vocês já estavam lá, já estava tudo montado, e de repente a Defesa Civil italiana falou, cancela por conta das chuvas, né? Tava bem difícil a situação por lá. Me conta como é que foi essa experiência, né? Porque foi um imprevisto maluquérrimo, né? Até a galera da Fórmula 1 lá tava falando com a gente, acho que não aconteceu alguma coisa assim desse nível na Fórmula 1 antes. Foi a primeira vez que aconteceu. Teve corrida de ser cancelada, nem cancelada não foi, né? Da Bélgica lá 2021, que eu vi que os caras deram 2 voltas só, mas, por exemplo, não foi cancelada como de Imola, né? Imola foi algo, se para pensar assim, né? Foi algo muito triste, né? Que as famílias afetadas lá e tal, foi algo bem complicado. Mas o que estava acontecendo, né? A gente trabalhou um dia normal, eu não lembro se foi acho que foi na terça, antes da corrida. A gente estava trabalhando normal, daí quando a gente voltou no fim do dia, sei lá, 4, 5 horas, o pessoal que controla a saúde lá, da defesa, pessoal nosso da Fórmula 1, né, de segurança e tal, falou que estava com risco do rio, né, do rio ir lá e alagar e tal, tudo ali. E a gente pensou, nossa, porque estava chovendo todo dia, ruim demais para trabalhar, porque para a gente chuva é muito complicado. Daí, mas a gente não pensou que estava nesse nível. E daí tinha um rio, tem até um vídeo no Instagram que eu mostro, era um rio bem do lado, assim, do lado não, atrás, né, do paddock, e do espaço onde a gente fica, que é onde fica o diretor de câmera e tal, um espaço fechado, assim. Eu diria como se fosse um barracão, mas não sei muito bem como explicar um lugar assim. Mas é um lugar que a gente monta sempre, é muito tecnológico e tal, mas tava com chance de alagar lá. Eu falei, todo mundo falou, caraca, né, muito mais sério do que a gente pensou. Daí a gente foi embora pro hotel e tal, não sabendo se ia trabalhar no próximo dia, porque já tava para alagar já. E depois, acho que foi à noite, acho que chegou notícia, né? O pessoal começou a postar já, nem precisou chegar a notícia, assim, para eu ver. Eu já comecei a ver que todo o espaço lá onde a gente tinha montado, onde eu estava trabalhando, tipo, um dia atrás,
tava todo alagado lá, pessoal do paddock, mas eu acho que mais pegou, né, para essa corrida que eu falo pro pessoal, porque a pista tava tranquila, a pista não tava toda alagada, mas não tinha clima para fazer corrida, sabe? Numa cidade assim, mesma coisa você fazer, vamos fazer uma corrida ali em Interlagos, todo mundo morrendo em volta de Interlagos e Sim, na pista todo mundo celebrando, entendeu? Não tinha muito clima. E eu acho que foi mais isso, não foi pra gente, não foi algo assim que a gente ficou desesperado, mas teve famílias que sofreram muito, né? Teve famílias que sofreram muito, teve pessoal da Alpine que não conseguia, mecânico que não conseguia sair do hotel, porque a água estava até em cima, assim, e para Imola, né, tinha bem pouco hotel lá, assim, para reservar e tal. E eu estava no hotel afastado, então não tive problema, mas foi uma experiência, assim, bem complicada, até no nosso trabalho, depois, porque no outro dia não, acho que foi na terça, igual eu falei, acho que 2 dias depois, a gente foi trabalhar ainda, porque, igual você falou, a gente tinha que desmontar tudo. A nossa, a nossa estrutura da Fórmula 1 para transmissão ao vivo estava toda montada. Então, daí a gente foi trabalhar no meio de lama. Muita, muita lama. Para quem não sabe, né? Você deve ter visto algum vídeo aí, os vários containers que a Fórmula 1 tem. Então, vários desses containers estavam lotados de lama. E a gente teve que tirar tudo, lavar container e tal. Então, porque isso envolve muito peso, né? Isso pode deixar mais caro para transportar por avião, por navio, seja o que for, para outro lugar. Então, a gente teve que trabalhar nessa lama também, que foi algo. Não quero passar por isso de novo, porque, como eu falei, foi uma experiência, mas não é uma experiência que você quer falar, não, quero trabalhar todo dia na lama. Não, não sim. foi algo assim, mas foi uma experiência de vida, assim, né? De algo assim, falando que aconteceu lá. E claro que não, falar, sabe, foi bom estar lá, não, mas foi algo que eu passei assim, e, e é uma história assim para contar, né, algo. E para falar a verdade, lá é um rio assim que é bem perigoso mesmo, porque é muito fácil de alagar, entendeu? Então até penso para a corrida do ano que vem, sei lá, tomar alguma providência, não sei, por causa que é complicado mesmo, mas foi essa história. Sim. Me conta, apesar da imparcialidade, né? Como é que você tem visto aí o campeonato, já que você está pertinho? A gente sabe que a Max vai ganhar, mas como é que você Sim. tem visto aí o campeonato? Como é que acontecem os bastidores? As pessoas comentam? Como é que é? Bom, a gente aqui a gente sempre comenta muito. Pra falar a verdade, tem um pessoal aqui da Fórmula 1 que trabalha comigo que nem liga tanto assim para corrida mais, sabe? Que eles estão há tanto tempo para falar. Mas a maioria do pessoal sempre tem isso, sabe? Vamos dizer, sempre tem um cara dominante, como o pessoal fala, né? Tem um piloto, um carro, como você quiser definir aí. Mas, claro, junta os dois, né? O carro e o piloto. Então, daí a gente sempre comenta que é ruim para o entretenimento, né? Para você que está assistindo assim. Igual a corrida da Hungria que eu fui, foi uma corrida que eu até postei. Eu só falei, tem que ser muito fã para estar assistindo essa corrida. Eu falei, tem que ser muito fã. Por causa que o espaço entre um carro e outro, eu tava vendo lá do lado da pista, tava muito grande. Tipo, o cara me ultrapassar com DRS, com nada. Podia ter DRS a cada ponto da pista, assim, a cada curva que um ultrapassava o outro. Porque tava muito longe o espaço. E quando, sei lá, para mim, quando o espaço tá muito grande, não tem entretenimento, sabe? Igual o Max passava, assim, pela reta ali de largada, e a torcida, sabe, aquele negócio que falar, que corrida, só tô ficando aqui porque eu paguei ingresso. Mas, mas eu torço assim, como você falou, pela imparcialidade. Naquela corrida, como eu falei, em 2021, eu torci pro Lewis, para ele ser campeão, mas eu não sou aquele torcedor, sabe? Tem que ser ele pronto. Esse ano, gostei que o Norris despontou, Oscar, o Piastri, eu torço muito por ele, acho que ele é um cara que tem muita chance, o George Russell também, o, o Leclerc, aquela história que eu sempre... é até estranho, porque é até engraçado que você fala da Ferrari, mas não é verdade, a Ferrari, não sei o que acontece com ela, né? Sim, Então... Mas eu torço assim para que a Fórmula 1 tenha mais competitividade, sabe? Tenha mais brigas, assim. Não que o Verstappen passe pelo cara, assim, parecendo que, igual o Toto, né, falou, parecendo que ele estava correndo com um carro de Fórmula 2 e só o Verstappen com um carro de Fórmula 1. Então, acho que sim, eu torço mais por isso, né? Por a McLaren, um time histórico no Fórmula 1, né? Fez muita história, com o Senna também, né? A McLaren fez.
Então, eu acho legal, assim, ter vários pilotos, sabe, brigando, não só. É isso que eu torço na Fórmula 1. Sim, e você viu alguma diferença do ano passado para agora? Porque, assim, 2021 foi, acho que, o ano da Fórmula 1. Tinha muita gente acompanhando e os números só estão aumentando. Você vê essa diferença, assim, de cada vez mais pessoas estando ali no paddock, nas arquibancadas? Como é que você vê isso? Eu acho estranho, por causa que ao mesmo tempo que o pessoal fala que a Fórmula 1 tá, sabe, meio monótona, meio chata, por causa da dominância do Verstappen, ao mesmo tempo as corridas estão sempre cheias. Sempre. Sim. Não tem uma corrida que você vai lá e você fala, essa corrida tá mais ou menos, tal. Tem muita gente nos fins de semana. Sempre, acho que o pessoal a Fórmula 1 mesmo posta, tá sempre batendo um recorde de público. Então, eu não sei o quanto tá perdendo, assim, acho que às vezes perde um pouco mais em audiência na TV, sabe? Mas o pessoal que Sim. vai pra corrida, vai muita gente, sempre vai muita gente. É claro que é aquela pessoa que é fã mesmo, que vai todo ano, que assiste todo ano, que quer carros competitivos, ele vai reclamar alguma coisa, porque você, vamos dizer, a pessoa tem uma moral para reclamar. Ela tá naquele Sim. meio, né? Mas é igual, eu acho que é igual todo esporte, sabe? Sempre vai ter aquela galera que vai ir pela primeira vez e vai ir só uma corrida e pronto. Daqui alguns anos eu vou em outra. Ou o pessoal quer visitar um lugar diferente, por exemplo, aqui na Europa. É uma corrida muito perto da outra. Então falar, Sim. esse ano eu vou em Barcelona, ano que vem eu vou na Áustria, daí conhece culturas diferentes e tal. Então, para mim, assim, a Fórmula 1 pode estar perdendo um pouco de audiência, mas nas corridas está sempre cheio. Legal. E me conta, para a gente finalizar essa primeira parte, como é que você tem visto a segunda metade? Quais são as expectativas para a segunda metade da temporada? Aí tem o Summer Break agora, então só Sim. volta no finalzinho do mês. Como é que você vê o início aí dessa segunda parte do ano? Você fala sobre tudo, assim, mais os times, essas coisas, assim. Eu acho que na sua perspectiva como trabalho, mas também um pouquinho, se você quiser falar também sobre os times. Entendi. Sobre trabalho, vai ter bastante corrida que eu não fiz agora. Igual já dá um spoiler aí. Também tem Holanda, Singapura e tem Catar, daí o México que eu já fiz. Então, algumas corridas que eu não fiz, assim, e vai ser legal conhecer novas culturas, conhecer esses novos países e tal. Então, para mim é algo assim que é mais legal para mim quando eu vou para trabalhar, por exemplo, eu vou para Singapura, eu nunca fui lá. Eu vi pista de rua que eu particularmente não gosto de pista de rua, não só pelo trabalho, mas porque geralmente não é uma corrida tão que anima tanto. E lá é uma corrida, é uma pista que eu jogo, geralmente Fórmula 1, eu odeio jogar nela, é muita curva, assim. Fala onde que ultrapassa do carro nessa pista, não tem como. Então, mas vai ser assim pelas experiências. E na questão da Fórmula 1, o que eu mais espero, assim, para a próxima metade agora, eu acho que a McLaren vinha forte, eu acho. Para pelo menos brigar ali por segundo, terceiro, igual eles estão agora brigando. Eles continuar nisso, sabe? A Aston Martin caiu e eu não acho que vai voltar, que eu penso, né? Pelo que você vai vendo, sabe? Não, a gente não tem como saber de nada. Igual, tem carros que vão trazer atualizações e tal, mas não tem como saber. Mas eu acho que isso que eu mais espero. E pro ano que vem, tudo a gente pensa, né, que eu vejo de Fórmula 1 são especulações, sabe? Que você acha que Sim. pode acontecer. Então a Mercedes é continuar na mesma também, assim. Assim, ó. E Ferrari é daquele jeito, né? Você nunca sabe. E também tem as especulações do Summer Break, que é aquela famosa silly season, né? Que a gente começa a especular as coisas. Você acha que vai ter mudança aí de cadeiras e que o povo está dizendo que Leclerc vai para Red Bull, que Alonso vai para Red Bull, que o Lewis vai para Red Bull? Como é que você vê essas coisas? Na verdade, para falar a verdade, eu vejo esses posts e eu fico rindo demais, assim. Por causa que umas especulações que para mim não faz muito sentido, sabe? Sim. É igual fala mesmo, é a silly season, é uma temporada assim de só falar coisa assim jogada no ar, que você não sabe o que vai Sim. acontecer. Igual eu vi esses dias que a AlphaTauri ia usar o carro que a Red Bull tá usando agora e ia usar no ano que vem. E que o pessoal tá falando disso, sabe? Mas se for verdade, isso é uma coisa bem estranha, né? Tipo, você pegar o carro que é melhor no grid e você só dá para outro time, assim. E pronto, Sim. vão tá quase no mesmo nível que você. E daí é só briga de piloto. Por exemplo, se o Daniel Ricciardo continua na AlphaTauri, ele ia brigar com um carro quase igual com o Verstappen. Então, mas eu acho que essas coisas de mudar de cadeira, assim, é bem
sabe, eles têm bastante conversa no off deles, assim, que a gente não vê, e a gente fica conversando aqui, até eles acho que dá risada, fala, ó o que falaram de mim. Por causa que é umas coisas que você fala, meu Deus, como que o cara pensou isso? Mas é aquele Não negócio, né? começou, né? A mídia é grande, um cara grande, ele vai lá, joga isso no ar, todo mundo compartilha e ele fica conhecido. Então, Sim. mas é legal para dar risada, eu acho. É que nem aquela no início da temporada tava a Taylor Swift com o Alonso, gente. O Alonso aproveitou aquele entretenimento. Então, esse momento, vocês também se divertem aí nos bastidores. Ah, sim, sim, demais. Eu sempre falo, converso com os caras aqui e a gente fica aqui no paddock lá, o pessoal fica conversando, fala, não tem noção isso. Igual da Taylor Swift do Alonso, eu nem entendia muito, mas igual você falou, ele aproveitou aquilo lá e foi o momento dele. Sim. E agora a gente vai fazer um jogo de bate e volta. Eu vou fazer uma pergunta para você e aí você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser? Beleza, vou tentar. Me fala um piloto Piloto Lewis. e uma equipe. Uma equipe McLaren, Uma temporada que te marcou. 2021. É um momento que para ti foi muito marcante aí na Fórmula 1. O momento que foi marcante para mim na Fórmula 1 foi a de Imola, corrida de Imola esse ano. Um circuito que você gostou muito, que assim é seu preferido agora. Circuito que eu mais gosto e acho que é difícil de mudar, Áustria. E um que você não gosta. Ah, é difícil, Azerbaijão. Não pelo circuito em si, mas pelo trabalho. É, sabe aquela coisa que você pega só uma coisinha e você fala, me marcou por isso, então vou colocar aí. E um piloto que não tá na Fórmula 1, mas que você falou assim, seria interessante. Tem algum? E não tá na Fórmula 1, né? É. É o Drogovic, o brasileiro. Queria muito que ele entrasse para. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sabe? Pode surpreender muita gente. Tem gente que está lá dentro que poderia sair para ele entrar. E faz justamente essa pergunta. Tem algum piloto aí que você falou assim, tiraria ele e colocaria esse? Então, eu colocaria o Drugo no lugar dessa pessoa. Na verdade, tem alguns, assim, mas se fosse por colocar pela equipe dele, eu colocaria o Stroll, né? Que, claro, o Alonso não tem como se tirar. Mas também tem o chinês lá, o Guanzu também. Então, tem alguns ali que eu acho que ele faria um melhor trabalho. Não no primeiro ano, às vezes, por causa que o primeiro ano de Fórmula 1 é complicado, mas acho que no total, assim, ele conseguiria fazer um melhor trabalho, assim. E para você, 2023 foi até agora, em uma palavra? 2023, eu pensando numa palavra assim, vamos dizer, épico, histórico, assim, tanto na questão do meu trabalho, que de fazer 11 corridas, e tanto na questão do Verstappen também, porque eu não sou aquele fãzaço dele, mas ele vai ficar para a história da Fórmula 1 com esse ano, com certeza. Eu falo isso, que eu sou muito fã de Hamilton desde sempre, e Mercedes, mas eu falo que eu sei reconhecer e que, assim, o Verstappen, ele tá sendo absoluto, né? Então, assim, essa questão do tempo que você falou, né? Essa abertura de tempo não é legal, a gente fala assim, vai ganhar, a gente já sabe, mas ele tá fazendo uma coisa histórica, realmente. Sim. E você também comentou sobre a primeira temporada ser difícil, né, dos pilotos. Como é que foi essa troca do De Vries? Teve algum reflexo para você aí nos bastidores, o pessoal comentando? Ah, a troca dele, assim, não teve tanto reflexo, teve de comentário, né? Sim. Pessoal falando, o pessoal que estava a favor dele, por exemplo, que ele devia ter mais chance, ter mais tempo, e o pessoal estava falando que ele estava muito ruim. Eu tô do lado do pessoal que tinha que dar um pouquinho mais de tempo para ele. Mas cada time funciona de um jeito, né? A Red Bull funciona muito no resultado. E eu acho que quando ele pegou um piloto, queira ou não, ele já estava um pouquinho velho para a Fórmula 1, 28 anos. Para a Fórmula 1 já é um pouquinho avançada a idade. E eu acho que a Red Bull já esperava resultado de cara, assim. Chegar lá, mas também é complicado, sabe? O que eu falei, você quer dar um carro horrível, como tá o carro da AlphaTauri esse ano, tá um carro, acho que é por isso, né, que eles estão indo atrás de novo patrocinador, tudo e tal, não mudar nome, porque o carro tá muito ruim esse ano. Então, vão brigar para ficar em penúltimo, último ali. Então, tá bem ruim. Mas é bastante comentário, assim, sabe? Dessas coisas, mas é uma decisão, assim, que eu não achei tão legal. Mas fazer o quê? Cada um administra o time do jeito que quer, né?
Sim. E tem algum piloto que, assim, que a gente vê que Daniel Ricciardo é sempre muito simpático com todo mundo nos bastidores. Tem algum piloto que foi simpático, teve algum contato com você? O piloto que não é da Fórmula 1 ainda, mas eu parei para conversar um pouco foi o Drogovic. Eu cheguei lá na Aston Martin e tal, daí pedi uma foto, e até fiquei conversando uns 15, 20 minutos com ele, assim, que ele tá sempre lá pelo paddock e tal. E é bom você aproveitar esses pilotos enquanto ele não tá na Fórmula 1 de vez, né? Por causa que ele anda lá, ele anda um pouquinho mais tranquilo e tal. É até bom para ele, né? Não tem aquele pessoal todo em cima. Mas tem um pessoal que, às vezes, eu falo oi, beleza, nem é porque é meu amigo, mas eu só falo por falar mesmo, e o cara responde, sabe? Então, uma vez eu falei o Lewis, estava vendo, com aquela roupa toda estilosa dele ainda, ele tava vindo, daí eu falei, hi, Lewis, dele, hi, mate. Daí, tipo, rapidinho, sabe? Aqueles negócios assim, onde você parar e conversar. O Yuki, o Tsunoda, ele é muito, muito pequeno. Se vocês acham que ele é pequeno por aquela foto que ele tirou com um jogador de basquete, você tem que ver ele de perto. Ele é muito pequeno. Parece... É muito baixo mesmo. Então, mas ele é sempre simpático, assim. Ele olha para você. Até se você nem fala hi para ele, nem fala oi, ele já cumprimenta com um joia, assim. Então, assim, é o mais contato que eu tive. Eu tirei foto com o Leclerc também e tal. As fotos, assim, que a gente tenta tirar, né, com os pilotos. Mas acho que esse é o maior contato que eu tive com eles, assim. Que legal. E vocês têm contato com as outras categorias quando elas estão juntas? A Fórmula 2, Fórmula 3? Dá para ver ele de pertinho também? Dá para ver de perto também. É até legal. Eu falei uma vez que eu tava no hotel, assim, só contando uma história rapidinho, né? Eu tava no hotel, assim, e o Enzo Fittipaldi, tava toda a equipe dele, até agora, né, e na Hungria também, na corrida passada, o Drogovic tava no mesmo hotel que eu tava também. Então é legal que você tá, assim, por exemplo, a equipe da Aston Martin inteira, você tomando café da manhã lá no hotel, tá todo mundo lá, igual eu tava numa corrida, acho que tava o Enzo, aquele Ollie Behrman, que é não sei se você conhece, ele da Fórmula 2. Ele tá na Sim, academia tá na academia da Ferrari, um piloto, acho que ele tá como estreante na Fórmula 2. E tá, sim. ele tá correndo muito bem. Então tava o Enzo, assim, tava ele, tava aquele Zami Maloney também, tava todo mundo assim na mesa do meu lado. Eu falo, nossa, que estranho tá no meio de todos esses caras aqui que estão lá correndo. Mas na corrida também, geralmente a garagem da Fórmula 2 e Fórmula 3 é separada. Então, mas a gente consegue ver, tá? A gente tem que passar cabo para eles lá, cabo para, sei lá, para eles assistir a TV, alguma coisa, ou para passar dados para eles. Mas a gente tem que ter acesso a para saber onde eles estão ali e tal, dá para ver. Tem até um pessoal aí que mandou pedido, né, para eu gravar a garagem dele e tal, e vai ter isso na próxima corrida. Ai, que legal. E, Cris, para a gente já caminhar para o encerramento, me fala aí uma coisa e um desejo que você tem ainda com a Fórmula 1 para realizar ainda que você fala assim, eu quero fazer isso, eu quero ir numa corrida, quero conhecer alguém, tirar uma foto com algum piloto que você ainda não tirou, tem alguma coisa que você ainda queira realizar junto com a Fórmula 1? Eu, ah, andar no carro de Fórmula 1 pode? Pode tudo. Ai, ai. E na verdade é o desejo, né? Meu Deus, que fã que não queria, né? Entrar num carro de Fórmula 1. Acho que só de entrar, igual o Neymar entrou lá. O Lewis deixou ele entrar. E falar a verdade, o pessoal fala, que é o Neymar, mas não é qualquer um, não. Que o pessoal deixa entrar no carro de Fórmula 1, assim, você pegar no volante e tal. O Neymar foi muito, muito sortudo. Mas o que eu mais quero ainda que, sei lá, no mundo de Fórmula 1, no mundo de automobilismo, sabe? Que eu vi aqui em Silverstone, na Inglaterra, eu até falo para minha esposa direto, falo, me dá isso de presente de aniversário. Por causa que lá você pode pilotar um carro de Fórmula 3, mais ou menos. E Legal. por mais ou menos 20 minutos, você tem 10 minutos de treinamento, até uma dica aí pra galera se vir pra Inglaterra um dia. Você tem 10 minutos de treinamento, 20 minutos você anda com o carro, e acho que ele chega até mais ou menos, sei lá, uns 250, 280 km por hora. E a velocidade é você que escolhe, não tem limite. Eu falo, meu Deus, esse pessoal tá querendo matar o povo. Vai colocar você num carro de Fórmula 3 que chega até 280 km por hora. Mas acho que dentro do automobilismo, né, é uma experiência que eu quero muito, assim, ter. Igual, eu já fui visitar a garagem da Mercedes e tal. Então, é uma coisa que você fica mais... Eu já tô mais habituado, sabe? É uma coisa, assim, que para mim... Sim. Se eu for visitar a garagem da Ferrari, vai ser legal, mas eu já fui em uma, então não muda muito aquela base. A não ser que você fique lá sentado com um foninho e tal, vendo os mecânicos trabalharem e tal. Mas acho que essa experiência, assim, que para mim é um sonho agora para ser alcançado.
E no trabalho da Fórmula 1, eu continuo trabalhando lá e tal, mas tem até uns treinamentos, o pessoal treina para ser câmera, para operar a câmera na pista. Quem sabe não um dia poder chegar nisso também. Legal. E tem uma mensagem que você deixaria para alguém que queira trabalhar com a Fórmula 1, seja na mesma área que você ou em outras áreas, tem alguma mensagem que você deixaria para essa pessoa? Sim, tem várias mensagens, né? Não tem uma Sim, só, assim. Tem uma galera, né, que viu que eu trabalho com Fórmula 1 igual. O pessoal sabe, né? Não tem muito brasileiro, assim, que trabalha. Igual a Mariana, a Ju lá da Band, elas estão na mídia, estão fazendo entrevista, elas não estão trabalhando para a Fórmula 1, elas trabalham para a Band, que trabalha para a Fórmula 1, mas não, eu tô lá no meio da Fórmula 1 e pessoal, a maioria é inglês, né? A maioria é aqui na Inglaterra. Tem algum pessoal, outro da Europa também. Então, pessoal, igual, quer trabalhar com Fórmula 1, não desiste, estuda, mas primeiro eu acho que é procurar o caminho de como você pode chegar, não só, igual, vamos dizer, eu quero estudar, quero ser mecânico de uma equipe, eu vou estudar mecânica, mas não é só isso, porque se você estudar mecânica, não garante você ter um trabalho na Fórmula 1, não garante de jeito sim, nenhum. Então, aprender o inglês, você estudar mecânica, mas ter, ter contato o máximo com gente de fora. Não, porque queira ou não, gente no Brasil, não tem muita gente ligada no Brasil que está ligada com a Fórmula 1 direto. Então, procurar contato com mecânicos e tal. Se chegar numa corrida, tentar conversar com um mecânico da Williams, sei lá, ou de equipes menores, assim. É o que move o mundo hoje em dia, né? É contato, você ter contato. Igual eu tenho certeza que tem uma galera que tenta mandar mensagem para mim, porque eu tô dentro da Fórmula 1, ou às vezes eu posso arranjar alguma coisa e tal, mas eu não sou esse cara ainda, né? Quem sabe um dia. Mas eu sou um cara que, sim, tipo, tento dar dicas para vocês. É claro que eu sempre falo, na minha vida, assim, foi eu correr atrás, mas foi pessoal, tem pessoal que fala sorte, e eu acredito que Deus abençoou, assim, para eu entrar nesse caminho, sabe? Que não é uma coisa que eu tava correndo atrás. Eu não corri atrás, eu nunca pensei em trabalhar com Fórmula 1. Foi algo que meio que caiu, assim, para mim. E eu abracei e ali tava na empresa certa, alguma coisa certa, assim, sabe? Que deu certo, eu já tinha as qualificações naquela empresa e tal. Mas é isso, é você correr atrás, mas tentar contato. Contato tem gente que me fala às vezes, mas contato, Cris, contato todo mundo fala. É o que move o mundo, entendeu? É o que move o é o mundo em qualquer profissão. Se você. Acho que qual curso que você cursa? Que você estava falando? publicidade, faço publicidade. Então é publicidade. Se você tem uma pessoa ali que está no top da publicidade que pode te ajudar a encaminhar para um trabalho pequeno, aquela pessoa ali já pode te encaminhar. Naquele trabalho pequeno, você fala, esse trabalhinho, mas daqui a pouco você vai estar num bem maior. E assim começou comigo, uma empresa de evento aqui em Londres, que não é aquela empresa que você falava assim, nossa, essa empresa aqui, eu vou deslanchar e vou trabalhar nos maiores eventos do mundo, assim. Mas eles fecharam o contrato com a Fórmula 1 e lá eu tô, então foi contato e é a melhor dica assim, que eu posso dar para vocês. Falar inglês, claro, sempre estudar demais inglês, que pode te abrir porta até outras coisas. E tem uma galera que quer trabalhar com Fórmula 1, né? Mas falando aqui, tem tanta coisa no Brasil, Fórmula 4, Stock Car, tem Fórmula I. Fórmula I tá crescendo demais, então tem muita coisa que dá para trabalhar nesse meio do automobilismo. Sim, e o que você falou é verdade, conexões. Eu sempre falo isso, o pessoal fala, mas você vai mandar mensagem para o pessoal. Eu falei, gente, são conexões, a gente precisa conhecer pessoas novas, trocar experiências, e se a gente não tiver essa coragem, né? Falo, não é nem coragem, eu falei, é só uma questão mesmo de chamar, falar assim, oi, tudo bem? Bem, vamos Sim. conversar? Então, eles sempre falavam isso, Marcelo, você é muito cara de pau, você tem muita coragem. Eu falei, não, tem que conversar, tem que chamar mesmo. Acho que a vida é assim, né? O que você falou. O mundo é movido por conexões. Se a gente não se conectar com outras pessoas, pode ser mais difícil de chegar em algum lugar. Então é isso, Sim. Cris. Eu queria te agradecer imensamente por ter topado vir aqui conversar com a gente. Espero que você tenha muito sucesso aí na sua caminhada, na sua jornada, que continue compartilhando com a gente os bastidores, que a gente adora acompanhar. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu demais aí pelo tempo. Conversa legal demais. Primeira vez, como eu falei, falando sobre Fórmula 1 e curti demais. Espero que tenha feito o pessoal entender aí e passado um pouco desse mundo aí de dentro da Fórmula 1 aí para vocês. E Cris, deixa aqui o seu contato, chama o pessoal para te seguir também. O pessoal aí que não segue ainda, segue lá. É o @fastestlap ponto F1. Não sei se eu soletrar aqui vai ficar mais difícil, mas
Depois dá para colocar alguns posts aí que a gente vai fazer em collab e tal, alguma coisa assim para vocês poderem seguir. Coloquei em inglês por causa que já deixei lá mais fácil. Então, esse meio da Fórmula 1, todo mundo sabe o que é fast lap, né? Então, que é a volta mais rápida. Então, segue lá, que tem muito stories e tal. Geralmente eu fico mais parado nesse meio, né? Quando tá em pausa e tal, eu não fico postando muita coisa. Mas quando chega na corrida, é 15 dias que vocês não aguentam ver meu stories lá. Então, segue lá. E é isso, obrigada, gente. A gente vai encerrando por aqui.